saber se toda a gente recebeu aqui o nosso flyer com as receitazinhas que vamos fazer aqui hoje. Se toda a gente estiver perto de vocês, para irem apontando tudo o que precisarem, algumas dicas que eu vou dar, está bem? Este webinar ou esta masterclass, como vocês quiserem chamar, vou focar-me na parte mais técnica, não tanto na decoração, está bem? Vou mesmo focar nas camadas do bolo, no recheio, como montar. Este bolo é o preferido do meu filho, por isso eu trouxe, quando me desafiaram para fazer um bolo de aniversário, eu trouxe o preferido do meu filho, porque é realmente muito bom, mesmo a própria massa, o recheio. Ou seja, quero que se foquem na parte mais técnica. Se houver alguma dúvida, alguma questão, escrever no chat, que eu tenho aqui a Ana que me vai dizendo tudo o que vocês vão dizendo e assim que puder, respondo, está bem? Pode ser? Se alguém faltar a folhinha, digam, por favor, que é para nós voltarmos a enviar e vocês terem próximo de vocês. Se não, um caderninho. Também vou repetindo as receitas todas. Podemos iniciar? Vamos lá iniciar, então. Ora bem, vou começar pelo bolo, para colocar no forno. Vou passar para a ganache, porque a ganache eu vou usar também como recheio, mas para cobrir o bolo todo à sua volta. E, por fim, o nosso recheio, está bem? São receitas muito simples, mas tecnicamente têm o seu quê? O bolo. Vamos começar por o bolo. Normalmente, as receitas estão, os ingredientes estão pela ordem que nós vamos colocar. Excetuando aqui o fermento que eu devia ter colocado com a farinha, o aroma devia estar em cima da farinha, com os ovos, está bem? Mas eu vou-vos dar estas dicas todas. Fiz de propósito, está assim meio trocado, que era para poder me lembrar de falar desta técnica. Por isso, normalmente, mesmo que vocês não tenham o procedimento da receita, sabem, normalmente, há exceções, os ingredientes estão por ordem de entrada ou na batedeira ou de misturar, o que for. Vou começar então por dar ar aos meus ovos, ou seja, bater os meus ovos. Não convém colocarmos os ovos a uma temperatura, a uma velocidade muito elevada, porque vai criar bolhas muito grandes. Nós queremos bolhas mais pequeninas para depois conseguirmos envolver os ingredientes, está bem? Quem já me ouviu falar sobre isto já sabe que eu digo sempre isto sobre os ovos, não é? Bater uma temperatura e eu a dar-lhe a uma velocidade média baixa, progressivamente vamos aumentando. O açúcar também da mesma maneira, em 3 vezes, ok? Vamos pondo aos poucos. Vou colocar agora um pouquinho, colocar aos poucos o açúcar nos ovos, conforme está a bater. Entretanto, fiz a minha mise en place, já me lembrei. Fiz a minha mise en place, que isto quer dizer o quê? Eu vou pesar todos os meus ingredientes e ter tudo disponível para iniciar a receita. Ou seja, antes de iniciar o que é que seja da receita, vou pesar tudo direitinho. Ou seja, o meu açúcar e os meus ovos. E aqui tenho a minha farinha e o meu fermento previamente peneirados, passados por uma peneira, para aquilo que vocês... Ou seja, para a farinha não ficar com grumos. Se vocês abrirem um pacote de farinha, não vale a pena fazer este processo. Apenas se a farinha estiver aberta ao ar, vai ganhar grumos da umidade, então façam sempre, está bem? Passem sempre pelo tami, pelo peneiro, assim que vocês quiserem denominar. Tenho também aqui o aroma à escolha. Eu não vou pôr aroma, porque eu quero que se sinta bastante os frutos exóticos que vou colocar no recheio. O que é que vocês podem fazer? Em que momento é que põem aroma? Muito simples. Sempre a bater com os ovos e com o açúcar. Pode ser a raspa de limão, pode ser a raspa de uma laranja, pode ser aroma de baunilha. Hoje em dia, nas lojas de cake design, nós conseguimos encontrar N de aromas, de café, de... não sei, N de aromas, que eu agora nem me lembro, marshmallow, o que vocês quiserem. Quando é que o colocam? Colocam exatamente aqui, a bater com os ovos, se for líquido, está bem? Se for em pó, pode ir, que eu não me lembro muito de aromas em pó, mas sei que há, é raro. Podem colocar na farinha, está bem? Secos com secos, molhados com molhados, se quiserem assim, está bem? Como é que eu ia dizer? Vou deixar o meu açúcar, então, a bater com os meus ovos e vou já fazer magia. Senão ficamos aqui o dia todo, ou a noite toda, e vocês têm mais que fazer, não é? Mas o que é que eu fiz? Vim mais cedo, e fiz exatamente o processo que eu estou a fazer aqui. Já tenho aqui o meu bolo cozidinho, está bem? A receita dá exatamente o peso ideal para uma forma de 16, ou seja, 16 cm por 10, está bem, da altura.
é a quantidade ideal. Vou deixar aqui, vou tirar a forma para deixar a arrefecer, está bem? Não se esqueçam, muito importante de untar a forma, senão ela não vai aderir e não vai desmoldar como desmoldou aqui, como vocês viram, está bem? Vou deixar os meus ovos a bater e vou passar para a minha ganache. Vou trocar aqui. Deixem-me só limpar aqui. Alguém me sabe dizer o que é uma ganache? Ou alguém tem a noção do que é que será uma ganache? Ana, alguém me diz o que é uma ganache? Não. Ninguém? Agora, como é que se consegue uma pessoa que a massa não murche? Pergunta aqui no Eurico, que também é nossa dúvida. Que a massa não murche como assim, Eurico? Em que sentido? Quando sai do forno, quando sai da batedeira? Que existe aqui muitos processos em que a massa pode eventualmente baixar, não é? Toda a gente a responder que ganache é uma emoção do chocolate e nada. Muito bem, perfeito. Neste caso, vamos fazer uma ganache de chocolate branco, está bem? Sim. O Eurico diz que os meus bolos, quando cozem, sobem muito, mas depois vão abaixo. No forno. Pode ser muita coisa. Pode ser não utilização de fermento. Que tipo de farinha usa? Com fermento ou sem fermento? Normalmente sempre sem fermento, nós não sabemos a quantidade de fermento é que põe numa farinha com fermento. Então prefiro sempre ter uma farinha sem fermento e coloco o fermento à parte. Depois, o facto de bater numa velocidade muito elevada, ao colocar a farinha, o bolo abate e posteriormente também no forno, a temperatura do forno deve ser uma temperatura média. Neste caso eu vou cozer um bolo, como vocês veem ele é alto, vou cozer uma temperatura de 160, 165 ou até posso ir até aos 150, está bem? Porquê? Porque como ele é muito alto, se eu colocar uma temperatura muito alta, o que é que vai acontecer? Vai cozer à volta e por dentro vai ficar cru. Se eu colocar uma temperatura muito baixa, ele vai secar. Ou seja, tem que haver aqui um intermédio, dependendo do tipo de bolo. E depois, por último, o que é que pode também influenciar que o bolo abata? O choque de temperatura, ou seja, a temperatura que está dentro do forno é muito grande, a que está fora é muito baixa, e há aqui um choque de temperatura, está bem, Eurico? Temos aqui a nossa ganache, em que eu vou ferver a nossa ganache, está bem? Eu tenho aqui já o meu chocolate branco também, em pedacinhos o mais pequeno que consegui, porque este era aquele chocolate numa tablete bem grande, não é? Então, vou picar. Se vocês tiverem as pastilhas é o ideal, não é? Porque a mistura é feita... Pronto, já está... É menos um processo que vocês têm que fazer. Se tiverem que o fazer, não se esqueçam de fazer pedacinhos bem pequeninos, está bem? Tenho aqui a Ana Amaral. Sim. Sempre que faço ganache de chocolate branco, fica muito sensível ao calor. Sempre. No verão acaba por derreter quando eu utilizo como cobertura. Acaba por derreter e fica feio. Tem dicas? Tenho. É a quantidade de chocolate e as natas. Ou seja, e isto vocês aprendem também aqui no curso, é como é que é constituído o chocolate branco, não é? Há quem diga que o chocolate branco nem deve ser apelidado de chocolate, não é? Porque só leva manteiga de cacau e leite. De cacau não leva nada. Ou seja, é um chocolate muito gorduroso. Se eu junto líquido, mais líquido ele vai ficar. Ou seja, se vocês forem ver, e se conseguir ver, a ganache branca que eu estou aqui a utilizar, são 600 gramas de chocolate para 200 de nata. É praticamente nada. Às vezes, quando é chocolate negro, até usamos a proporção de 1 para 1, 200 de nata para 200 de chocolate. Por isso é mesmo a proporção. E também, se é chocolate ou se é sucedâneo, que isso é outra questão. O tipo de chocolate que usa, está bem? Também é muito importante. Tem que ser mesmo chocolate, não pode ser sucedâneo, está bem? Vamos aqui esperar que as natas atinjam. Vou já ligar também aqui do lado os meus purés. Está a correr tudo bem? Estão a conseguir acompanhar? Alguma questão? Por exemplo, o Gonçalo Carvalheiro diz Cavaleiro. Mas não tem uma forma de 10 cm de altura, pode-se colocar a massa em 2, Sim. 16, 9. Sim. Atenção, que isto é só a massa nesta forma. Eu uso esta massa em N formas diferentes. Trouxe esta
porque sei que esta receita dá exatamente para esta, assim não tem desperdício nenhum, está bem? Mas vocês podem usar a forma, o formato que quiserem, está bem? O que é que eu aconselho? Se forem bolos que vocês querem ter uma certa umidade, vocês até podem fazer uma calda de açúcar, o que quiserem para ficar mais úmido. Se não, sempre fazer o bolo no dia anterior, esta montagem toda, ficar feita de um dia anterior. Mais ainda, este processo que eu vou fazer, de fazer o bolo, só deveria cortá-lo amanhã, está bem? Ou seja, faço o bolo no dia 1, depois corto, recheio e só vou decorar no dia seguinte, ou seja, 3 dias para fazer um bolo. Às vezes as pessoas não percebem porquê tanto, mas vai tudo jogar depois com a textura final, está bem? Tudo influencia. Coloquei agora o chocolate, as natas no chocolate, está bem? Também vou colocar em 3. O que é que vai acontecer? Não vou estar aqui a mexer, porque se eu mexer vai libertar calor, vai arrefecer, vai custar mais a derreter, não é? Como nós quando comemos a sopa. Ao comermos a sopa, nós fazemos o quê? Se ela estiver muito quente, vamos mexer. Para quê? Para arrefecer. Se eu quero que ele derreta o chocolate, não o vou fazer, não é? Vou colocando aos poucos, vou misturando levemente. Está bem? A Diana pergunta, porquê ferver as natas? Tem alguma vantagem em comparação à banho-maria? Tempo. É uma questão de tempo. Não há... o tempo que isto vai demorar no banho-maria é bem mais do que o tempo que eu estou a perder, entre aspas. O que é que eu às vezes faço? Coloco em banho-maria se não conseguir derreter. Imaginem que a temperatura aqui está uma temperatura muito baixa. As natas mesmo ferventes, se calhar, não vão derreter o chocolate. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar em banho-maria. Mas é tudo uma questão de tempo, porque às vezes nós na pastelaria não temos muito tempo. Uma coisa é fazermos bolos em casa, em que nós temos estes tais 3 dias que eu estou aqui a falar. E aí, sim, podemos pôr o banho-maria, tenho a certeza que nada queima, consigo vigiar melhor. Agora, se não, neste caso, como eu estou agora aqui, a querer fazer o máximo possível, que vocês vejam o máximo possível, em pouco tempo possível, sem dúvida que o ferver está feito. Está bem? Vou deixar aqui a minha ganache de lá, toda a gente acompanhou a ganache, né? Ferver, colocar sobre o chocolate, deixar. Vou passar para os meus ovos. Se eu tiver a ir muito depressa, digam, está bem? O que é que eu vou fazer agora? Tenho a sorte de ter 2 cubas, vou colocar as minhas natas a bater, está bem? Vocês podem bater as natas antes, está bem? Se acharem, se for mais fácil para vocês, bater as natas e deixar no frio, ok? E eu agora, enquanto vou colocar a farinha e o fermento neste preparado dos ovos e do açúcar, vou pôr as minhas natas a bater. Como tenho 2 cubas, não é? Mas acredito que aí em casa não hajam 2 cubas. Está bem? Tcharam! Entretanto, não se esqueçam que se alguém tiver interesse em inscrever-se no curso de pastelaria, usarem o código AndreaM, está bem? Que é para terem o descontozinho básico. Está bem? Vou colocar aqui, então, as minhas natas a bater, novamente na mesma linha, ou seja, uma velocidade média, baixa, depois até posso aumentar. Para quê? Quem é que sabe a resposta? Há bocadinho estava a dizer, porque é que eu estou a pôr a batedeira numa velocidade média-baixa? A Sónia tem a obrigação de responder a esta pergunta. Vamos lá, quero ver essas respostas. Vou só aqui passar o meu Salazar por água. Quem é que consegue acertar? Esqueci-me de ir buscar o de Salazar. Tenho 2 batedeiras, entre aspas, mas o Salazar trouxe só 1. Tem que ser. Não pode ser assim tudo tão dinâmico, não é? Então, quais são as respostas? Ana, temos respostas? À minha questão, porque é que a velocidade... Para não criar bolhas muito grandes, muito bem. mais fácil de envolver. Exatamente. A Inês Abreu.
Exatamente, ou seja, ao ter uma velocidade média e baixa, vai criar bolhas menores, vai ser mais fácil de envolver, não vai abater tão facilmente o nosso bolo. Muito bem, estou a gostar. Tenho que ter aqui atenção para ver se isto não passa a manteiga. Cá bocadinho e atender esse risco. Pus-me aqui entretida a fazer outras coisas. Há confiança. Eu já vou mostrar como é que vai ficar a massa antes de eu colocar as natas. Não se esqueçam que este bolo, não se esqueçam, ainda não disse, não é? Como é que vocês podem esquecer? Este bolo, neste forno aqui, demorou cerca de 1 hora e 10, por isso nos vossos fornos aí em casa pode demorar um bocadinho mais, por isso não se assustem, não é? Nós aqui na ACPP temos estas máquinas maravilhosas, está bem? Para não perderem outras masterclasses, não se esqueçam de pôr aí para seguirem a página, está bem, no sininho, que estavam aqui a dizer, sininho, que eu não percebo nada destas tecnologias, por isso, que é para não perderem, porque vai haver mais, não é? Isto agora, apanhámos o gosto ao online, vocês estarem aí no sofá a aprender alguma coisa, é um luxo, não é? Esta pandemia não trouxe só desgraças. A massa vai ficar rija, está bem? Vamos pondo aos poucos. Eu acho que vou pôr o meu chocolate em banho-maria, porque aqui já arrefeceu. Aqui na minha compota, que estou a fazer com o meu puré de maracujá e manga, vou colocar o açúcar. O primeiro açúcar, aqueles 140 que vocês veem aí, vou colocá-lo já, para reduzir um bocadinho. Não podemos esquecer que vamos usar pectina. Alguém sabe o que é a pectina? Alguém me consegue aí, ou é a primeira vez que estão a ouvir falar em pectina, ou já ouviram falar em algum lado? O sucedâneo. O sucedâneo não é chocolate, é outra coisa qualquer que se inventou. Imaginem não. A realidade é esta. O chocolate é feito com cacau, manteiga de cacau, açúcar e leite. Todos os chocolates que levam mais que isto são sucedâneos. Quando a gente vê aqueles rótulos, óleo de soja e não sei o que é de soja, pronto, tudo isso é chocolate sucedâneo, está bem? Muito bem. Estou a gostar. Muito importante, sempre que utilizarem pectina, ela deve ser misturada com açúcar. Alguém me sabe dizer porquê? Vamos criar isto aqui uma aula mesmo dinâmica. Não é uma masterclass só eu estar aqui a falar. Alguém me sabe dizer o porquê de ser obrigatório misturar a pectina com açúcar antes de colocar no preparado? Vamos lá ver se alguém acerta. Claro que sim, espero que sim. Para não criar grupos. Muito bem, Fátima. Bem, estou a ver que tenho aqui pessoas que já sabem o que é que estão a falar. Vou só fazer aqui o banho-maria. Vou mostrar. Há quem estava a dizer do banho-maria. Vou mostrar como é que ficou. Estão a ver? Ainda tenho aqui alguns grumos. E como a bancada em inox já arrefeceu, por isso vou colocar em banho-maria e vou deixar ficar. Está bem? Vou bater um bocadinho mais depressa. Alguma questão, alguma dúvida do que tenho feito até agora? Porque parecendo que não, eu estou aqui a fazer 3 receitas ao mesmo tempo, não é? Meus queridos, por isso se tiverem alguma questão, digam. Não há questões. Está aqui um cheirinho maravilhoso do maracujá e da manga. Vou colocar a minha pectina. Vocês conseguem ainda ver aqui que a cor não é totalmente branca, não é? Vou misturar bem, para não criar os tais grumos.
Tenho que estar atenta ali às natas. Qual é a temperatura ideal no forno de casa? É os 165, a temperatura ideal. O que é que vai variar? É o tempo de cozedura. Ou seja, a pectina é um espessante. Vai servir para dar textura a esta compota que eu vou fazer. Ou seja, normalmente a gente vê aquelas compotas com metade de frutos vermelhos, por exemplo, e metade de açúcar. Eu aqui vou ter muito menos. Porquê? Porque não vou precisar do açúcar para espessar, vou usar a pectina. Ou seja, vai ser uma compota, por assim dizer, mais saudável, porque vai ter menos açúcar. Porque a pectina é que vai dar a textura que eu quero, aquela textura de compota. Muito importante, a pectina tem de ferver para ser ativada. Ou seja, eu vou ter que ferver este preparado para conseguir ativar, está bem? Por isso, sempre a mexer para não queimar. E agora vou estar aqui a olhar para as natas e a espessar e a texturizar, podemos dizer assim, a minha compota, o meu recheio de frutos exóticos, está bem? Qual era a quantidade de açúcar que percentual pectina? É exatamente o que está na receita. Eu, ao puré de manga e maracujá, juntei os 140 gramas de açúcar e à parte pus as 8 gramas de pectina com 60 de açúcar. E depois é que pus, está bem? Está tudo na folhinha. Mas também, se tiverem alguma dúvida, digam. Tenho que estar aqui atenta. Se passa a manteiga, já não tenho mais natas. Não, estou a brincar, estou a brincar. Ora, vamos esperar que aqui a pectina texturize, está bem? As minhas natas também já estão quase. Alguma questão? Tenham... podem substituir da mesma maneira que eu falei, podem dar aroma que vocês quiserem à vossa massa, não é? Podem substituir os purés de fruta por outra fruta qualquer, frutos vermelhos, e usar exatamente a mesma quantidade, está bem? Podem também, em vez de usarem pectina, usar gelatina em folha, obviamente têm que demolhar, e exatamente na mesma quantidade, está bem? Não precisam de variar as quantidades. Outra coisa... Esta batedeira ia passando a manteiga. Diga. Teve a 165 graus. 1h10. 1h10. Ai, não quero. Poxa, tenho que comer um bife. Aqui temos as nossas natas. Se baterem um bocadinho menos, não faz mal nenhum. Foi aquilo que eu vos disse, não é? Se eu tivesse... Opa! Atenção que depois disto é o máximo que vocês podem fazer. Depois passa a manteiga. E aí já não temos nada feito, está bem? Colocar as natas aqui para dentro e envolver. Quando envolvemos sempre do meio para cima, raspando o salazar, neste caso, sempre à borda da cuba, está bem? E vamos girando a cuba. Eu sei que isto parece muito difícil, mas não é, está bem? É meio, cima, gira, meio, cima, gira, meio, cima, gira. E depois com a prática vocês chegam lá num instante, está bem? Mas meio, cima, gira. O resto das natas. Opa! Aqui temos. Deixem-me ver aqui se já texturizei o suficiente. Como é que eu vejo se a minha compota, se quiserem chamar assim, está texturizada? Vocês podem pegar numa colher, com o dedinho, atenção para não se queimarem, fazem assim. Conseguem ver que ainda está a estrada, ainda vai texturizar um bocadinho. Ela está a lágrima, mas mais um bocadinho só, porque a estrada está perfeita. Aliás, nem vai ficar mais tempo nenhum. Mais um bocadinho. Uma ex-aluna pergunta se também pode usar agar-agar para Pode, espessar a pode.
Qualquer espessante, estão à vontade, está bem? Atenção é às quantidades do que usam. Ok? Isto desde que o objetivo final esteja cumprido, está ótimo. Se vocês preferirem o agar-agar, a gelatina de folha. Eu às vezes percebo que para quem não é da área seja difícil encontrar certas coisas que estou para aqui a dizer, não é? Pectina, agar-agar. Se calhar quem está a assistir uma aula destas pela primeira vez fica assim um bocado perdido. Mas não se preocupem que para tudo há um substituto. É só procurar. E neste caso, as folhas de gelatina vocês podem usar exatamente da mesma maneira. Obviamente demolhando em água bem fria, não é? Para hidratar. E depois colocar no preparado. Aí já não vão ferver, porque a gelatina não deve ser fervida. Se bem que há relativamente pouco tempo acompanho também os pasteleiros, não é? E vi uma pessoa a dizer que é completamente mentira, que a gelatina, se nós fervemos, ela não perde as suas propriedades. Confesso que, como tudo o que eu faço, ou é para vender ou é para comer, não testei dessa teoria. Está bem? Pronto. A nossa compota está feita. Vou desligar. E vou vertê-la sobre um tabuleiro que é para arrefecer mais rápido. Está bem? A nossa massa já vos vou mostrar. Opa. Um tabuleirozinho. O que é que nós podemos fazer? Podemos colocar película aderente para ter a certeza e para ser mais fácil de limpar, minha gente. Estas dicas são extremamente importantes. Porque nós não vamos ter ninguém a limpar o bordel que nós fazemos, por isso, assim, além de arrefecer mais rapidamente, eu retiro e está feito. Pode trocar as natas por leite condensado? Não. Não, porque as natas aqui não estão para dar doce, não é? E o leite condensado... É assim, eu posso substituir coisas que deem exatamente a mesma textura. O objetivo que eu tenho é mesmo dar volume com as natas, está bem? Não com leite condensado. Acredito que fique bom, mas não acredito que saia o bolo exatamente como está este. Mas nada como testar, está bem? Mas as natas dão volume, o leite condensado não. Vou colocar isto no frio. Oi. Vou tentar colocar no frio. Opa. Ligar aqui o frio que vai fazer barulho. Mas faz parte. Também se conseguirem ouvir algo, não conseguirem ouvir, eu não me importo de repetir, está bem? Tenho que também tirar a minha ganache, porque se eu quero poder utilizá-la, vou ter que a tirar o mais rápido possível, que é para ela. Entretanto, coloquei no banho-maria. A Mércia diz, não, creme de leite não é leite condensado. É diferente. Não sei. Não estou a acompanhar. Pois, mas leite condensado, achar que... Não sei o que é leite creme. Mas a Ana Amaral diz que o creme de leite é as natas para brasileiro. Ah, ok. Desculpem a minha ignorância. Desculpem a minha ignorância, está bem? Esta é a minha ganache. Desculpem a minha ignorância, está bem? Não fui eu até que enviei. Pronto. E aqui o meu frio. Não está a fazer barulho ainda, mas está a arrefecer. Bom, qualquer coisa, vou deixar ali o meu banho-maria para ter a ganache à temperatura mais fácil para trabalhar. Entretanto, o meu bolo está feito, é colocá-lo a cozer. A minha forminha, vou usar exatamente a mesma e vou dar esta maravilha, que é este spray que inventaram, que consegue chegar àqueles pontinhos mais inóspitos, que às vezes a gente com a manteiga e a farinha não consegue chegar. Sim, podem untar com a manteiga e a farinha, desde que untem com alguma coisa que a gente consiga depois retirar o bolo no final, está ótimo, está bem? Quanto tempo o creme a arrefecer no frio? Depende da temperatura que está o frigorífico, depende do tipo de frigorífico, depende de quantas vezes é que vai abrir o frigorífico, não é? Porque se eu deixar aquilo fechado lá no frigorífico, ele
arrefece mais rápido. Agora, se eu estiver em casa e tiver os meus filhos a abrir e a fechar a porta, ou alguém em casa que me abre e fecha a porta, vai demorar mais tempo, está bem? Mas é relativamente rápido esta compota, ok? Aqui está o bolinho, vai ao forno. Estava a dizer, dica super, hiper, mega importante, virar o bolo ainda quente para cima da forminha. Eu coloquei já aqui na forminha final que vou usar e pronto. Agora, tecnicamente falando, porque eu agora dei-vos receitas, bem ou mal, quem está nesta masterclass já fez bolo, ok? Pode haver umas dúvidas, poucas, de como fazer o bolo ou de como fazer ganache ou compota, porque foram coisas muito básicas. O principal dessa masterclass que eu quis transmitir nem é a receita do bolo em si, nem é a decoração. É mesmo esta parte, que para mim acho que é fundamental e que vejo às vezes cometerem-se muitos erros e eu própria, pronto, defeito, não é? Quando vou a aniversários, vejo estes erros e queria fazer o passo a passo com calma, com vocês, que acho que é interessante, que é, vamos começar pelas camadas. Primeiro, vou marcar o bolo, neste caso vou marcar aqui para vocês conseguirem ver, que eu vou aqui fazer um corte e eu já sei que vou ter que colocar todas as camadas para este lado, ou seja, sei que todas estas camadas que eu vou cortar têm todas aqui este cortezinho, ou seja, vou poder, já sei onde é que vou colocá-las umas em cima das outras. Depois, uma régua, uma fita métrica que vocês têm em casa que usem só para os bolos. Havia uns anos atrás, havia aquelas réguas do IKEA, que eu acho que ainda há na Leroy Merlin, aquelas de papel. Também podem usar isso, desde que seja só para o bolo, que é só para dar aqui a medida e ter sempre uma medida certa, mesmo que a última fatia, o último corte fique mais fininho, não interessa. Eu vou ter sempre a mesma consistência, pelo menos nas camadas anteriores. Por isso, deixem-me ver mais ou menos aqui o bolo. Eu sei que vai dar 10. Vou marcar de 2 em 2, está bem? E o que é que eu vou usar? Vou usar para me assistir uns simples palitos. Eu vejo muitas coisas para cortarmos os bolos. Existem aquelas réguazinhas que a gente sobe e desce. Eu própria tenho isso em casa. Mas, para quem não pode ter e quem só quer fazer um bolo de vez em quando, não é necessário adquirir nada disso. Uma régua, uma faca, e vocês vão ver a magia que nós vamos fazer apenas com palitos e uma faca de serra. Está bem? Vou marcar aqui de 2 em 2. Vou colocar aqui 1, 4, 6 e 8. E vou fazer assim nos quatro cantos do bolo. O que é que isto me vai dar? Quando passar a faca, vai-me dar aqui, vou conseguir dar estabilidade para poder cortar, está bem? Parece difícil, mas não é, tá bem? Não se preocupem. E estes palitos, obviamente, depois saem todos, tá? Vou aqui fazer exatamente o mesmo processo. Deixem-me vir aqui buscar esta... Lá está, mais uma das coisas que vocês não tiverem. No IKEA há umas lindas de madeira que a gente até depois pode ter em casa para decorar as coisas da casa. Serve perfeitamente. Vou só usar aqui para vocês conseguirem acompanhar bem tudo o que eu estou a fazer, tá bem? E lá vou eu outra vez. 2... 4, 6, 8. Mesmo processo. Alguma dúvida, alguma questão em relação ao que eu estou a fazer aqui agora? Fácil, hein? Até agora. Vou desligar aqui o frigorífico, tenho a certeza que a minha compota já está cristalizada. Vocês podem fazer mais que 4, hein? Se preferirem pôr 6 ou para dar uma estabilidade e para terem certeza que o bolo fica certinho, está bem? Esta minha régua está quase a desaparecer os números, que isto já são tantos anos de uso, coitadinha. Acho que ela já nem está direita, coitada. Ora, muito bem, o que é que eu vou fazer? Passo importantíssimo, não é? Já estou aqui com os nervos, porque isto, se a gente corta mais assim ou mais, está tudo estragado. Por isso, sem stress, vou colocar
apoiar mesmo a faca levemente e corto. E gira. Posso apoiar aqui também e corto. E gira. E assim sucessivamente. Podem começar por cima, por baixo, por onde vocês se sentirem mais confortáveis, está bem? Isto é só porque se nós começarmos logo desde o início a ter o bolo o mais direito possível, no final ele vai estar sempre o mais direito possível, não é? Vamos ver? Opa, deixa lá ver se eu fiz. Consegui. Hã? Está torta? Devagar. Alguma questão? Não? Vocês falem comigo, pelo amor da santa. Obrigada pela dica de corte, chefe. Dica. É, não é? Também quando aprendi também achei, quem pensou nisto deve ter Dica de ouro, diz a nossa querida Nadília. É, não é? Para quem se faz bolos em casa sabe que isto é um drama. E a última fatia. Com calma. Quem fazem bolos em casa e em pastelarias, minha gente. Não pensem que é muito diferente a vida de um pasteleiro em casa ou uma pastelaria de rua. Ou de rua, ou do que for. Muito bem. E agora vamos ao próximo passo, que é rechear o bolo. Vou só aqui descobrir onde é que eu fiz o meu corte, que já dei aqui voltas e voltas ao bolo. Aqui está ele. Ou seja, a primeira. Opa, está aqui. Agora já posso tirar os palitos, porque os palitos serviram única e exclusivamente para me dar apoio. Duas. Vou colocar sempre o fecho para o mesmo lugar, ou para mim, ou para ali, ou para a esquerda, ou para a direita, mas coloquem todos no mesmo sentido, para ser mais fácil. Está bem? Esta dica realmente é barata e dá milhões. E o bolo ainda está quente, daí vocês têm sempre que fazer o bolo com alguma antecedência, está bem? Chefe, qual é a função das natas no bolo? É dar gordura. Dar gordura não vai tornar o bolo tão seco, não é? Porque os bolos de cake design são bolos que às vezes são bastante secos, não é? E de volume, não é? Por isso eu bati as natas. Se vocês repararem, todas as receitas de um bom bolo para a gente poder fazer algum tipo de cake design ou de montagem são com bastante gordura, ou óleo, ou natas, ou seja, para não secarem tão rapidamente. O que é que vai acontecer? O meu bolo ainda está quente. Se vocês virem aqui, não é cru. O facto de eu estar a cortar juntou e deixou que ele ficasse assim. Por isso, façam sempre o bolo um dia antes. Por amor de Deus, essa dica também é de ouro. Não se ponham, como eu estou aqui, em aventuras. Tipo de farinha? 55, always. Ok? 55 sempre para fazer bolos. Está bem? Stevia, o açúcar por stevia? Nunca experimentei. É uma questão de se experimentar e verem o que é que acontece. Está bem? Ora, muito bem. Próximo passo. Colocar o recheio num saco pasteleiro. Um saco pasteleiro. A mão vou colocá-la em C. Ok? A mão em C. E vou raspar. Vocês vão ver a textura da minha. Deixem-me pôr aqui o bolo. Tirar daqui isto. Estão a ver a minha compota? Ficou? Vocês na compota também podem colocar, por exemplo, um bocadinho de baunilha, de vagem de baunilha. Eu sei que está caríssimo, mas sou fã. Baunilha, maracujá, frutos vermelhos, essas coisas assim, adoro. Podem colocar uma vagenzinha de baunilha para dar um saborzinho. Se colocarem, coloquem só no fim. Porquê? Porque passa quase despercebido, mas nós se colocarmos apenas no fim, vai guardar a crocância que tem as sementes da vagem, ou seja, sempre traz algo diferente a este tipo de bolos. O que é que vai acontecer aqui? O meu bolo ainda está quente, minha gente. Se está quente, o que é que pode acontecer?
O meu creme pode-se esbardalhar um pouco, ok? Nada de dramas. Tecnicamente falando, o que eu vos quero apresentar é mesmo aquilo que eu fiz. A montagem, os palitos e os afins, está bem? E com o peso ainda mais. Está bem? Saco pasteleiro, nozinho. Está bem? Na ponta, vou aqui buscar uma faquinha para cortar o meu saco pasteleiro. Uma tesoura, deixei em casa, que ela fica... Deixem-me lá ver se eu consigo aqui. Uma tesoura. Está aqui? Não. Já me vão arranjar uma tesoura. Que isto também não pode correr assim tudo como se nada fosse, não é? A minha ganache. Estão a ver a textura da minha ganache? Está quase boa para trabalhar. Eu quero que a ganache seja fácil de trabalhar para eu poder pôr no bolo, ir ao frio e ela ficar bem forte, está bem? Ou seja, o que é que vai... A ganache, o papel da ganache aqui é mesmo criar um selo à volta do bolo todo para eu colocar a pasta que eu quiser, se eu quiser colocar um merengue, ou seja, depende do objetivo final. Mas tentem sempre vedar e bem o vosso bolo, está bem? Aqui chegou a minha tesoura, cortar a ponta, aqui também. Deixem-me só tirar isto que é para não ir parar ao bolo, como brinde, não é? Pronto. Vamos lá, só dar aqui um paninhozinho que é para isto ficar sem... Para vocês conseguirem ver bem e não parecer aqui que estamos aqui a trabalhar no meio da porcaria. Ora bem, muito importante eu ver onde é que está o meu fechozinho, não é? Aqui está ele. Ok? A minha abertura, que é daqui que eu vou começar. É importante ter sempre em mente onde é que ela está, que é para depois colocarmos sempre em cima. Senão depois, com o recheio, a gente anda um bocadinho baralhados onde é que ela anda. Bem? Como é que nós podemos resolver isto também? Começar sempre na ponta onde está a abertura. E vamos colocar. Podem fazer outro creme com queijo mascarpone, intercalar os dois, excelente. Colocar pedaços de maracujá ou mesmo de manga. Ou mesmo envolver o maracujá e a manga nesta compota e depois colocar cá em cima. Há N de coisas que vocês podem... A imaginação é mesmo vossa. Façam aquilo que vocês entenderem que, ou que gostam, ou que o cliente pede, está bem? Podem substituir, como já disse, a compota de manga, só manga e maracujá, neste caso que eu tenho, só por manga ou só por maracujá ou por frutos vermelhos, é exatamente a mesma quantidade, está bem? E agora vamos seguir aqui a linha. Opa. O tempo que eu poupo sempre a colocar as coisinhas no mesmo, ou seja, parte de um princípio que vai ficar, claro, pode ficar um pouco desnivelado, porque nós estamos aqui a perder algumas migalhitas, não é? Mas nada de mais. Sempre uma mão direciona, a outra é que aperta, está bem? Não vamos estar aqui assim a apertar com as duas mãos, não vale a pena, tá? Também é uma das coisas que nós aprendemos sempre aqui, é o uso do saco pasteleiro e usá-lo bem. Vocês viram que eu não precisei de copinho para pôr o creme, não é? Usei a minha mão em C. Essas dicas todas são super importantes, está bem? Cada camada que vocês colocam, tentem sempre verificar que está bem orientado. Ou seja, para não, quanto menos desnível houver nesta parte, melhor. Mais tarde a gente agradece, não é? Senão quando formos colocar a pasta de açúcar, ou o creme que seja, vai estar o bolo assim meio torto. Bem? Vocês veem? Uma mão direciona, a outra aperta. Bem? Tenham sempre atenção a estes details, a estes pormenorzinhos. Por exemplo, a gelatina, por ser geleia, não tem por uma fita de contenção para a geleia não escorrer? Não. Ou seja, eu texturizei de maneira a que ela não escorresse, não é?
E aqui também, se aqui no saco, que ela está com compressão, eu estou a fazer força para ela, aqui no bolo, não é necessário. Mas podem no fazer, se assim se sentirem mais confortáveis, está bem? Mesmo a própria ganache pode servir de geleia de contenção. De contenção, está bem? Por isso, estão à vontade. Mas esta geleia aguenta bem, sem esta receita. Está bem? Não é necessário regar o bolo para não ficar a massa seca? Neste eu não vou fazer. Foi o que eu disse logo no início. Se vocês virem, porque é que eu não vou fazer? Porque eu estou a fazer tudo seguidinho, não é? Ou seja, se eu vou molhar, vai-se desfazer em papa. O que é que eu fiz? Se vocês fizerem de um dia para o outro, depois veem se ele, como eu disse, façam este bolo no dia anterior e só o cortem no dia seguinte e só o trabalhem depois de rechearem no outro dia, 3 dias, está bem? Se vocês virem que ele está muito seco, que eu duvido, porque este é um bolo bastante úmido, até porque tem bastante gordura das natas, dos ovos, não é necessário. Eu nunca o fiz, mas se vocês sentirem-se ficarem mais tranquilos com isso, uma caldazinha fraca, está bem? Uma calda fraca, toda a gente sabe o que é uma calda fraca, ou seja, de 1 para 1, mesma quantidade de açúcar e água, e só apenas deixar ferver. Nessa calda podemos aromatizar. Imaginem se vocês colocarem raspa de limão na massa do bolo. Obviamente fica bem uma zestezinha de limão na calda também. E vai criar aqui uma ligação, está bem? Como vocês veem, eu até trouxe aqui uma coisa para a gente ver e tirar a prova dos 9. Onde é que ele anda? Vamos tirar a prova dos 9. Aqui consigo ver que ele aqui precisa de ser mais... Nesta altura é quando vocês devem mesmo ver que ele está bem delineado, está bem? Que é para depois não andarem no final com a pasta de açúcar sem saber o que fazer, está bem? É o melhor amigo. Pronto. Está bem? Está feito, muito simples. Sim, utilizem um creme mascarpone, umas natas batidas com um pouco de mascarpone, baunilha, um bocadinho de açúcar em pó, para terem outra textura para além da compota, está bem? Substituem a compota por frutos vermelhos, imaginem, uma compota de frutos vermelhos com mascarpone e natas, magnífico também. Ou seja, o que eu quero é que vocês, com esta masterclass, consigam abrir portas e fazer exatamente a mesma receita que eu estou a fazer aqui, um bolo completamente diferente. Que se vocês aromatizarem a pasta, se modificarem a compota, tem um bolo completamente diferente. Se colocarem fruta fresca, se colocarem outro creme, está bem? Deixem a vossa imaginação fluir, está bem? O bolo que está aqui na folhinha, que vocês vão ter acesso a esta folhinha, é este também. Simplesmente eu fiz com mascarpone, não coloquei a ganache e fiz tipo um naked cake, ok? Por isso, vocês, a imaginação é mesmo sem limites. Hoje trouxe este porque o meu filho pediu maracujá e manga, porque é o preferido dele, mas vocês deixem-se levar pela vossa imaginação, muito sinceramente. Sabendo que podem sempre também incorporar aroma na própria compota, como na massa do bolo, ou seja, corante também, se decidirem fazer um bolo com outra cor. Tenham sempre atenção aos corantes que vão utilizar, se é lipo ou hidrossolúvel, que é uma coisa que também aprendemos aqui no curso, está bem? Se é lipo ou hidrossolúvel, sabendo que sempre que alguma coisa cose vai perder força, o corante, ou seja, ele vai ficar meio esbatido, está bem? Vou só aqui dar uma limpezazinha e vamos tentar trabalhar com a ganache. A ganache já está mais presa, ainda não está com a textura que eu quero, mas não vai dar tempo para ela prender da maneira que eu gosto de trabalhar, que é tipo Nutella, pronto, também aquela Nutella que dá para barrar. Ela ainda não está nesse ponto, está quase, vocês conseguem ver aqui, mas vou-vos dar e vou começar por fazer, ela também vai arrefecendo, que é para vocês conseguirem, pronto, tecnicamente falando, tirarem as vossas dúvidas de como então pousar aqui a ganache. Está tão lindo. Vamos lá então. Alguma dúvida, alguma questão? Que seja assim mais periclitante, que haja assim... Não? Todos estão caladinhos.
pergunto-me se estão mesmo aí a ouvir-me, se não estou aqui a falar para o boneco. Estão sim. Estão a ouvir. A ganache, vocês podem colocar 1, 2 vezes aqui, se vocês querem as tais e estão procuradas arestas perfeitas ou arestas XPTO, que às vezes hoje se falarem em termos que eu própria não conheço, não é? Porque eu já sou pasteleira há 15 anos e estas coisas mudam sempre. É também aqui que nós começamos, que é, eu vou colocar uma primeira camada de ganache, posso colocar uma segunda, uma terceira, até ela ficar mesmo lisinha e direitinha. E ir brincando, posso aquecer a minha espátula em água quente, limpar e vir aqui, sempre. Exatamente como um creme de manteiga, está bem? Estão a ver? Eu aqui tenho alguns resquícios de bolo, não faz mal, porque este não vai ser o meu final, não é? O meu bolo final. Isto vai ser um desafio que ela ainda não está, mas não faz mal. Está muito quente aqui. Estas horas na ACPP são sempre muito emocionantes. Muito quentes. Está aqui tudo muito emocionado com esta masterclass. E estamos aqui. Como vos disse, estes bolos tenham tempo para os fazer, não aceitem encomendas do pré para a mão. Eu própria tenho amigas, ainda esta semana, uma amiga que me pediu um bolo de aniversário dos Avengers. Pediu-me ontem para sábado. Eu disse logo, lamento, mas não faço. Uma amiga, quando eu digo amiga, é amiga de há anos. Ou seja, mesmo eles não aprendem que têm que pedir as coisas com antecedência. Porque o miúdo, ela já sabia que o miúdo ia fazer anos no dia 17, não é? Não percebo porque é que deixou para a última da hora. Mas as pessoas, eu quando é assim, até pode ser a minha mãe, eu recuso. Porque como vocês estão a ver aqui, é mesmo muito difícil. Ainda mais, se eu cobrisse este bolo agora com pasta de açúcar, não ia resultar. Não ia resultar, está bem? O que é que este bolo precisa agora? De frio, um pouquinho de frio. E a gente vai tentar colocá-lo aqui no frio um pouco. Estão a ver que a ganache não baba ou não derrete. Não sei quem é que me fez a pergunta no início, quando estava a tratar da ganache. Estão a ver que ela está mesmo já como uma... A Liliana Barros pergunta se a geleia também pode ser feita no dia antes de... Pode, sim, sempre. Se tudo que puderem fazer com antecedência, melhor. As coisas têm tempo de descansar, de maturar, está bem? Isto que nós estamos aqui a fazer agora é uma autêntica loucura, está bem? Está a cozer ainda. Vai demorar 1 hora e o outro bolo está ali, está a crescer, está de boa saúde. Quando eu falo nas arestas perfeitas, falo agora aqui. Vocês estão a ver, não nesta camada, mas eu vou já demonstrar aqui nesta camada. Vocês conseguem, com uma espátula assim mais rígida, já trabalhar aqui. E se eu começar já aqui a tentar ter um bolo com as arestas perfeitas, mais tarde vai ser mais simples ainda. Não é? Quando eu passar a próxima camada, que eu vou tentar passar a próxima camada. Vamos assim à loucura mesmo. Podem fazer os bolos e congelar, tá? Sim. Esta massa aguenta bem no congelador, está bem? Como é que eu sei? Pandemia, aniversário do meu filho. Um bolo para aqui, outro bolo para ali, outro bolo para acolá. Sobrou imenso bolo. O que é que eu fiz? Congelei. Ainda levei para a minha sogra e ela estava ótimo o bolo. Estava mesmo bom. Por isso, estes bolos podem congelar. Tenham atenção àquilo que nós falamos sempre, ao HACCP, às variações de temperatura, tudo bem acondicionado, pelo amor de Deus, que isso pode dar problemas graves, está bem? Olha agora deixar cair o bolo. Vou colocar aqui, já nos vemos. Vou só colocar aqui um bocadinho no frio para ver se prende um bocadinho, porque senão não consigo ir mais além que isto. Entretanto, questões? Falem comigo, enquanto fazemos aqui um pouquinho de tempo, compasso de espera. Mas se fizermos todos os passos e formos colocando no frio, é possível adiar a entrega do forno? É assim, eu não aconselho. Eu percebi. É assim, não aconselho. É assim, depende
depende da experiência. Eu estou aqui a fazer um bolo, não é? Desde o início ao fim, e vai ficar um bolo direito, e vai ficar um bolo comestível, e vai ficar bom, mas não vai ficar espetacular. Percebem aquilo que eu quero dizer? E acho que devemos sempre tentar, quando estamos a fazer bolos para alguém, às vezes pode haver percalços que podem correr menos bem e isso vai-se notar. E normalmente é neste tipo de coisas. Agora, se vocês dissessem, chefe André, mas posso ter o bolo congelado? Pode, não é? A compota posso ter congelada? Pode, também pode. Temos que desmistificar também um bocadinho da congelação, está bem? Temos que desmistificar. Existem muitos bolos e muitas pastelarias em que os bolos até devem ser congelados para saberem melhor. O próprio macarrão, que a gente fala dos macarrons. Ele deve ser congelado, recheado, para a maturação do macarrão ser perfeita. Ou seja, por isso, é mesmo, tudo é possível. Assim, tudo é possível. O que eu estou a tentar passar, a imagem, para as coisas ficarem perfeitas, precisam de tempo. Está bem? E esse tempo consegue-se neste tipo de coisas. Olha, tenho um bolo para sábado. Se eu começá-lo a fazer na quarta-feira, está ótimo, não é? Faço a massa, faço a compota, na quarta-feira faço o recheio, monto o bolo, fica perfeitinho. Ou seja, na sexta-feira, se calhar ainda consigo decorar alguma coisa, depende, se for pasta de açúcar, não consigo colocar no frio, nem deve ir a pasta de açúcar ao frio. Então, de sábado de manhã estou a decorá-lo. Percebem? A pastelaria é mesmo tempo, ok? Pastelaria, padaria, são tudo coisas que necessitam de tempo, está bem? Esta Masterclass também veio marcar a minha volta à CPP, não é? Porque eu estive pelo Alentejo, meu querido Alentejo, durante uns tempos, e com essa minha ida ao Alentejo aprendi coisas fabulosas, ok? Voltei para a CPP, e voltámos a pensar o curso de pastelaria, por isso existem algumas novidades neste curso de pastelaria que vocês, para o qual estamos a fazer esta Masterclass, não é? Para também divulgar e partilhar com vocês esta dinâmica da pastelaria, está bem? Por isso, tenham atenção a utilizar o código para quem quiser se inscrever, não é obrigatório, vocês sabem, só quisemos mudar aqui a estratégia da ACPP e com a minha vinda, de novo, ficámos todos felizes e contentes. Vamos fazer uma Masterclass, vamos! Fizemos esta Masterclass para vocês terem atenção, para perceberem o quão dinâmico foi. Foi combinado a semana passada. Ou seja, e foi mesmo uma coisa muito tranquila. Por isso, não esqueçam de utilizar a Andreia M e as novidades que vamos ter. Com 2 chefes espetaculares além de mim, que eu adoro, que é o chefe Edgar e a chefe Sara Soares, que vocês têm aí as fotografias no vosso link. Procurem, vejam no Instagram dele e dela. A chefe Sara é excelente em pastelaria vegan, por isso quem tiver interesse nisto, ela pronto, para mim é das melhores em Portugal em pastelaria vegan. E claro, os pastéis de nata do chefe Edgar. Quem estiver aqui, quem já tiver passado por esta Masterclass e pela ACPP, sabe que os pastéis de nata do chefe Edgar são os melhores de Lisboa, não é? Infelizmente não pode concorrer ao concurso do pastel de nata, mas devia, sinceramente devia. Depois do recheado, o bolo tem que ser mantido no frio ou pode ficar à temperatura ambiente? Não. A massa fica mais dura no frio ou mantém-se molinha? É assim, se ela estiver bem vedada com esta ganache, ela vai se manter molinha, está bem? Ela tem que estar selada, senão sim vai secar no frio, está bem? A ganache deve arrefecer à temperatura ambiente ou no frio? Temperatura ambiente, tempo. Obviamente, se vocês disserem, chefe André, mas eu tenho mesmo de fazer, tudo é possível. Vão controlando, vão mexendo. Vocês viram, também a ganache arrefece rapidamente. Nós estamos aqui são 8h15, há 1h15, por isso ela arrefeceu bastante rapidamente até, está bem? E isso esteve em banho-maria. Porquê? Porque está frio aqui, está calor. Olhem, que já são 8h15 e eu não quero que vocês percam a pica de estar aqui ao pé de mim, senão estou aqui eu a falar. Vamos aqui então. Olha, para quem estava a dizer da ganache, estão a ver, ela chorou aqui um bocadinho, descaiu um bocadinho, mas não muito. Eu consigo rapidamente vir aqui e passar novamente. Está bem? E assim, agora, ao tirar agora, mesmo que esta fosse a última camada, ela já não descaía mais, está bem? Porque ela já está rija o suficiente. Ok?
Opa, a minha espátulazinha. Vou passar mais uma, assim na loucura mesmo. Está bem? E vou colocar outra vez no frio. E depois vou decorar muito simplesmente com umas coisinhas que eu adquiri ali numa lojinha de cake design que eu adoro na parede. Está bem? E vocês vão fazendo sempre este processo até ele ficar completamente, se for para cobrir com pasta de açúcar, deve ficar completamente sem se ver aqui a pasta, está bem? Porquê? Porque depois quando colocamos a pasta de açúcar vai-se ver. Por isso, quanto mais coberto ele estiver agora, melhor. Atenção, mais coberto não é 1 centímetro de ganache, está bem? Atenção a estes passos, tenham tempo, está bem? Façam as coisas com tempo, que é para conseguirem fazê-los todos incrivelmente bem. Tá? Vou usar aqui a minha... Opa! Eu iria fazer este processo para ele ficar impecável mais 3, 4 vezes, está bem? Tenho que desligar aqui isto, até porque eu tenho o forno aqui atrás de mim, não é? E o bolo já está em modos cozido. E agora vou ter que guardar isto, que é para tirar o bolo ali de dentro, senão o que é que vai acontecer? Choque de temperatura, não é? Abro aqui isto, está bem? Vou tirar o bolo antes que ele queime. Ainda não está. Minha gente, se eu já tiver o bolo cozido por fora e não por dentro, qual é a dica ou o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso colocar para que ele não ganhe mais cor e continue a cozer? Alguém me sabe dizer? Está tudo tão... Oh! Falta a parte de baixo da máquina. Alumínio. Muito bem. Quem é que respondeu? Foi a Patisha. Muito bem. Foi a Filipa Santos. A Elisa Bastos. Muito bem. Muito bem, minhas queridas. É isso mesmo. Ele está aqui um bocado tudo. Eu não vou conseguir cobrir mais que isto, porque está calor. Está bem? Vou ter mesmo que fazer a minha jogada aqui com isto, assim. Vocês repetem, desculpem, que isto a falar às vezes, repitam este processo às vezes que forem necessários, coloquem no frio para ele ficar mesmo todo coberto, está bem? Se não, vamos fazer um naked cake hoje, o que é que vocês acham? Parece-vos bem? A mim parece-me otimamente bem. Até porque um bolo assim, acho que nunca fiz um bolo de aniversário tão rápido. 1h15? Palmas. Mas são estes os desafios que às vezes temos aqui na ACPP, e é isto que torna a nossa vida também um bocadinho mais emocionante, porque senão... Alguma questão antes de colocarmos a decoração, que é uma decoração básica, está bem? Eu confesso que conheço grandes artistas de cake design e não me atrevo a fazer muita bonecada, está bem? Não, primeiro, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E segundo, há pessoas a fazerem coisas incríveis. Alguém conhece o trabalho, por exemplo, da Sofia Fox? É incrível aquilo. Aqueles bolos nem se comem. Ainda hoje estava a mostrar aqui à minha colega que aqueles bolos não são para comer, não é? Aqueles bolos são incríveis. A Fernanda não ouviu aqui a dica do alumínio. Colocar alumínio por cima. Para quê? Para ele continuar a cozer, mas não ganhar mais cor, está bem? Bom, desisto porque está muito calor. Este bolo precisava agora de umas 2 horinhas. 1 hora, vá. 1 hora por outra camada, 1 hora por outra camada para ficar perfect, está bem? Tenham sempre atenção em usar uma espátula mais rija para as tais arestas perfeitas, está bem? Olhem aqui, estão a ver? Eu vou fazer este movimento, além de estar a tirar o que eu estive a pôr, não é? Mas estou aqui a ter as arestas perfeitas. Ao fazer este procedimento, o chocolate vai ficar rijo, coloco mais um pouco de chocolate, rijo vai ficar, e quando colocar a pasta de açúcar, vai ficar incrível. Está bem? Deixem-me só aqui passar aqui este paninho do chocolate. Como vocês veem, o chocolate já não está a babar. Não me lembro quem é que estava a dizer que sempre que coloca o chocolate ele baba.
começar a usar esta proporção. Atenção aos chocolates, se é chocolate mesmo, se é chocolate sucedâneo, está bem? Por favor. E vamos aqui dar aqui uma... Eu confesso que eu gosto assim mais dos Nakeds com pasta de açúcar. Até acho que a pasta de açúcar está a perder adeptos, acho eu, no meu ponto de vista e naquilo que eu vejo do que está a acontecer no mundo da pastelaria, está bem? Eu já vos mostro. Não sou que tão fofinhos. Quando eu vi estas coisinhas, disse, ai, gosto tanto. Sei que o meu filho não vai gostar porque é cor-de-rosa, mas temos pena. E uma velinha para a minha cunhada que faz hoje anos. Ela não deve estar a ver isto, mas pronto. Tcharam! Um bolo de aniversário em 1h20. Menos. Porque nós ainda tivemos aqui... Muito bem. Confesso que estou orgulhosa de mim própria. Ainda por cima em camadas, minha gente. A única coisa que eu tenho para vos dizer é, primeiro, agradecer vocês terem estado aqui a estas horas a aturarem-me. Segundo, tempo. Tempo na pastelaria é tudo. Tempo na pastelaria e na padaria é essencial, está bem? Não tentem passar etapas, não tentem, sei lá, fazer, como eu vos disse, pelo menos 3 dias para fazer um bolo de aniversário impecável, com calma, com todo o amor que estas datas precisam. Então, de casamento, esqueçam, precisam ter mesmo, temos de ter a noção que o bolo vai ser parte fundamental de uma festa onde vão estar a comemorar algo, a vida de alguém ou alguma coisa muito importante. Por isso, não se esqueçam de ter atenção a estes pormenores, está bem? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma coisa que queiram dizer antes de nós nos irmos embora? Se ficar alguma coisa por dizer, vocês também têm os contactos aqui da ACPP. Eles são pessoas espetaculares, vão de certeza responder. Se não souberem, eles vão encontrar a resposta. Se quiserem falar com algum dos chefes que está aqui, tanto a chefe Sara, comigo ou com o chefe Edgar, no Instagram, ou falem mesmo com a ACPP, que a ACPP faz acontecer, por isso falem com eles que eles arranjam solução. Se tiverem alguma questão, alguma coisa. Não se esqueçam de passar, por aí o gosto, vai haver mais masterclasses seguramente. Queremos fazer coisas divertidas, como vos disse, muda um bocadinho tanto a dinâmica do curso como a dinâmica da ACPP. Por isso, estejam atentos que em breve irão haver novidades, está bem? Alguma questão? Para nos despedirmos. Está toda a gente a agradecer, a dizer que gostaram imenso. Obrigada eu. Ainda houve aqui uma assistente que diz Iaganash. Qual era a quantidade, mas está toda a gente a dizer que está fantástico. Perfeito. A Sandrine faz anos hoje. Vamos Parabéns. Que este bolinho é para a Sandrine. Exatamente, Sandrine. O bolinho é para si. As receitas estão todas. Se quem não recebeu as receitas, fala aqui com a CPP que eles mandam de bom grado, está bem? Alguma dúvida, alguma questão que tenha ficado? O que eu quero que vocês percebam é que se nós começarmos desde o início a fazer um bolo direitinho, no final ele vai estar direitinho, está bem? Estes truques todos, não se esqueçam dos palitos, de utilizar uma régua, uma fita métrica, o que vocês precisarem, para que o bolo fique logo desde o início perfeitinho. E, obviamente, dias. Tenham tempo para fazer um bolo de aniversário. Muito obrigada a todos por terem estado aqui connosco. Adorei. Espero fazer mais masterclass e que vocês estejam aí desse lado. Obrigada.